Oi, pessoal. Bem-vindos à segunda parte da revisão de redação, tá? Eu vou dar continuidade ao que o professor Pena falou com vocês hoje na aula da manhã. Na verdade, nas aulas, né? Vocês tiveram 2 horários. Quem não viu, não se desespere, tá? Eu vou contextualizar para quem não viu entender o que a gente vai falar agora. E essas aulas estão salvas na playlist do cursinho, vocês já sabem disso, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a parte que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar a grade, pontuando elementos cruciais para que vocês alcancem boas notas. Por que isso é importante, gente? Porque no Enem, né, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso, é uma fórmula, é um padrão, né? Ele estipula ali um padrão que no ponto de vista da banca será considerado um bom texto. Então, quando você consegue escrever dentro desse padrão, você está mais próximo de uma nota boa, né? Embora a gente tenha poucos mil dentro do todo o processo de avaliação, mas é possível vocês alcançarem uma nota 900 se você entender esse padrão, tá? Acho que 900, para quem entende o padrão e consegue executar e treinou durante o ano, 900 é até tranquilo para chegar, tá? Lembrando que a nossa correção aqui no cursinho no decorrer do ano, ela é bem mais puxada, tá? A gente vai falar sobre isso conforme eu for apresentando a grade para vocês. A gente puxa um pouquinho mais aqui, para que lá na hora vocês não tenham aquela frustração de ter tirado boas notas no decorrer do ano e acontecer uma nota baixa no Enem. A gente prefere o contrário, a gente prefere notas mais baixas aqui, mas claro, não à toa, né? Sempre a partir de algo que pode melhorar no texto de vocês e depois vem uma nota melhor, tá? A gente tenta ser menos tolerante e isso é de propósito, tá bom? Bom, vamos lá, galerinha bonita. Ah, lembrando, o Pena de manhã falou com vocês sobre o que é esse tal de gênero dissertativo argumentativo. Ele também falou dos 10 últimos temas de redação que o Enem já nos trouxe. Isso é bem legal, né? Essa análise, para a gente entender um pouco essa banca. E acho que a partir de 2010 é ideal, porque principalmente a partir de 2011, na verdade, o Enem vem mantendo esse modelo de texto, né? Esse modelo de proposta, vem mudando uma coisa ou outra no decorrer dos anos aí. Nesse processo, né, de avaliação das redações que serão feitas em janeiro por vocês, praticamente mudança nenhuma em relação à grade, tá, gente? A gente sempre tem uma ou duas mudanças bem significativas, mas dessa vez não, nada previsto, exceto, né, alguma colocação específica que tenha a ver diretamente com o tema, e aí a gente só sabe depois que vocês fazem a prova, então a gente tem que trabalhar com o que a gente já sabe, tá? Mas nada mudou. Isso é muito legal. Então, tudo que a gente vem estudando, né, do ano passado para cá, a gente pode continuar usando, que vai ser show de bola. Projetando aqui para vocês. Sim, porque aí eu tenho até sexta para corrigir, tá, Mari? Eu paro 2 semaninhas para festar um pouquinho, descansar, e aí eu volto, provavelmente, tá? A gente tem 2 semanas depois do ano novo até o Enem, aí eu devo retomar as correções, a gente avisa vocês, tá? Mas eu devo retomar nessas semanas aí que antecedem o Enem, tá? Só se alguma coisa muito louca acontecer, mas acho que a ideia é retomar sim, tá bom? Ó, não se desesperem, tá, gente? Não adianta fazer 10 redações por dia, não é isso que vocês precisam nesse momento, só vai cansá-los. O que vocês precisam é fazer um texto no qual vocês entendam o que vocês estão fazendo, no qual vocês estejam estudando, tá? A gente acha que a gente não estuda redação, a gente estuda, tá bom? Tá? Então, façam com atenção ao que vocês estão fazendo.
tá? Não adianta fazer 10 textos no dia, não. Eu digo isso porque todo ano a gente tem, né? Os últimos textos que eu recebo antes de um Enem são, assim, textos em sequência da mesma pessoa, né? Enfim, bom. Ó, vamos projetar. Deixa eu falar da grade com vocês. Eu queria que vocês super entendessem que quando a gente fala da grade, a gente quer que vocês tenham em mente um checklist, tá? Tem coisa, gente, que não tem como ser diferente, é aquilo, tá? Então, fazer esse checklist e ao final da escrita, você ir ticando lá, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, garante a vocês o cumprimento de elementos básicos na redação do Enem, tá? Tem coisa que a gente não consegue controlar porque tem a ver com o tema especificamente, então a gente não sabe qual é o tema, a gente não pode treinar. Mas esses outros elementos a gente pode, tá? Então, façam aí o seu checklist por competência, tá bom? Eu vou, obviamente, frisar para vocês isso. Estejam atentos, então, a essa dinâmica. Eu vou usar o material do próprio Pena aqui, que é o finalzinho, tá? Ele já colocou o slide para vocês, se não estiver enganada. Sim, estão vendo aqui? Sim. Obrigada. Então, vamos lá, ó, por competências. Gente, competência 1 avalia questões de linguagem. Competência 1, o Enem está avaliando a sua linguagem. E, assim, é muito comum vocês pensarem, ah, mas eu não errei vírgula nenhuma. Eu não errei nenhuma ortografia, né? Não escrevi nenhuma palavra errada. Eu não errei acentuação. Por que eu perdi ponto? Gente, o Enem ele dá para nós uma tolerância, tá? Você pode cometer alguns deslizes e ainda assim ter nota máxima nessa competência que vocês sabem vale 200 pontos. No entanto, essa tolerância só será dada se você usar a estrutura sintática de um modo complexo. Essa é a palavra que aparece lá. Então, textos com estrutura sintática complexa terão tolerância de 2 desvios. Desvios é tudo isso, né? Acentuação, ortografia, concordância, regência. Isso é desvio. Você errou nesses aspectos, você está cometendo desvios. 2, no máximo, você pode ter, tá? Errei uma vírgula e uma acentuação, ainda assim você pode ter 200. Você só não terá 200, ou seja, só não terá essa tolerância se você não trabalhar com a estrutura sintática complexa. Eu acho que é essa parte que já foi dito, mas talvez a gente se esqueça. Uma estrutura sintática complexa é aquela que apresenta inversões sintáticas, intercalações, né? O que é uma inversão sintática? Calma, você já faz intercalações sintáticas, tá? Inversões. Quando que você faz isso? Quando você coloca o adjunto adverbial no início do parágrafo, por exemplo. Se você colocasse assim, ó, na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira contemporânea, vírgula, o problema da gestão do lixo tem sido cada vez mais maior. Quando você colocou na sociedade brasileira contemporânea, vírgula, você fez uma inversão, que são adjuntos. Adjuntos devem ir ao final da frase. Só que você optou por colocá-lo no início. Isso já é uma inversão sintática, tá? Quando você faz aposto, né? Você está falando uma frase, vírgula, vai colocar uma informação, vírgula e continua a frase, isso é uma intercalação. Então, assim, é difícil uma pessoa ter um bom texto sem usar uma estrutura sintática complexa, tá bom? Às vezes, você, na hora de escrever uma ideia ou outra, você deixa um pouco a desejar na qualidade dessa sintaxe. Você usa uma sintaxe que não favorece muito a clareza, né? Então, isso também é levado em consideração para a sua nota na competência 1. Então, muito cuidado, você não está errando nada de vírgula, nada de acentuação, ortografia, concordância, nada, dá uma olhadinha, tá? Em algum momento do seu texto, se você não poderia ter escrito o mesmo, a mesma ideia, só que de um modo melhor, usado a frase, né, construído a frase de um modo mais produtivo, tá?
lembrem-se, aqui no cursinho a gente não tem essa tolerância, isso foi combinado com vocês logo no início do ano. Aqui no cursinho, a gente não deixa passar nada. Por quê, gente? Porque é muito difícil fazer uma revisão de texto e enxergar os nossos erros. É muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Em 30 linhas, você está lendo 5 vezes o seu texto e não tem erro nenhum. Você dá para o seu colega ver, ele vai falar, nossa, você esqueceu o S do adolescente. Ou você esqueceu o acento do indivíduo. Poxa, você leu 5 vezes e não viu. É isso mesmo, a gente não vê. A gente parece que tá lendo, mas não tá lendo. Se a gente não treinar a nossa leitura, a gente não enxerga coisas que a gente sabe que estão erradas, a gente não percebe que errou por conta da pressa e tudo mais. Então, na tentativa de não deixar mesmo, de treiná-los para não passar nada, a gente faz no cursinho esse desafio, que eu chamo de desafio, né? Que não deixar passar nenhum erro, tá? Tudo bem? Mas lembre-se, no Enem tem sim uma tolerância, mas não fiquem se apegando a essa tolerância, não, tá? Porque se a gente se apega à tolerância, a gente acaba deixando passar mais de 2 desvios, e aí pode diminuir a nota, e a gente vai ficar triste com isso, né? Porque perder ponto, porque deixou passar coisas que sabia que era errado, é muito triste, né, gente? Embora aconteça, tá? E todo mundo deixa passar, tá bom? Porque a gente tem que treinar o nosso olhar para o nosso próprio texto. Sim? Essa é a competência 1, tá claro? Ou alguém tem alguma dúvida a ser tirada? Então, coloca no seu checklist, fazer uma revisão de texto, tá? Que é assim que você treine esse seu olhar para enxergar os próprios erros, tá bom? Colocou na checklist? Beleza. Próximo. Competência 2. Essa competência, de uns 2 anos para cá, gente, quem tiver dúvida da competência 1, põe no chat que eu já vou lá ver. Mas a competência 2, ela era muito abstrata no começo, tá? E ó, a cada ano ela foi melhorando. E aqui melhorando não é se eu acho certo ou errado o que ela avalia e como ela avalia. Ela foi melhorando porque ela foi deixando mais matemática a correção. Quando eu estou mais matematizada, né, para corrigir, eu evito discrepâncias e eu garanto que a correção é mais justa. Então, o critério é esse. O avaliador não tem que concordar ou discordar do critério, ele tem que saber aplicar. Tudo bem, você não concorda com esse critério, mas você consegue aplicá-lo? Sim, eu não concordo, mas eu sei aplicá-lo, então é isso que a gente precisa. Tá? Altos embates na hora de fazer treinamento presencial por conta disso, né? Às vezes a banca vem com uma forma pronta, né, de como o tema vai ser avaliado, e aí os avaliadores ficam um pouco assim, né, não acho que isso não tá certo, ou não é melhor assim, não é hora de sugerir, tá? É só de entender o critério e aplicar. E a competência 2, por avaliar tantos aspectos, o modo como ela foi composta, assim, e o formato atual favorece isso. A justiça, né, a garantia de que é a mesma regra sendo aplicada para todo o texto. Tá? Então, não adianta a gente pensar, como eu disse, eu não acho certo corrigir assim. Tem que saber aplicar. E no caso de vocês, saber usar, né, usar no texto. Gente, 2 aspectos, na verdade 3 na competência 2. Primeira parte do seu checklist na competência 2 é: o seu texto tem uma estrutura textual completa? Ou seja, tem introdução? Eu sei que tem introdução quando tem tese, principalmente. Não basta ter introdução, tem que ter tese, que é o posicionamento. Então, introdução. Tem desenvolvimento, que são 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 parágrafos argumentativos, de fato. E tem conclusão. Eu sei que tem conclusão, no caso do Enem, quando tem proposta de intervenção, né? Mas é muito importante na conclusão que você não apresente nenhuma ideia nova, né? Esqueci de escrever isso no meu texto, vou colocar aqui na conclusão para não deixar passar. Não, jovem.
Quando você coloca uma informação nova na conclusão, você descaracteriza o parágrafo conclusivo, tá? E aí você fere a estrutura textual, tá bom? Então, estrutura textual tem que estar completa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Segunda parte, tá? Anota aí. Abordagem temática completa. Ou seja, todas as palavras-chave que formam o tema estão presentes no meu texto? É fazer caça-palavra mesmo, tá, gente? E aí eu sugiro que esse caça-palavras seja feito na introdução. Terminou de escrever a introdução? Busque as palavras-chave, né, no seu parágrafo introdutório. É claro, pode ser a própria palavra ou pode ser um sinônimo, né? Mas, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Muita gente não falou de persistência no ano, né, no 2015, quando foi esse tema. Quer dizer, você falou de violência contra a mulher no Brasil, ignorou persistência. Você tangenciou o tema, porque a sua abordagem temática não foi completa, isso é tangência. Gente, se você tangencia, se tem uma palavrinha que forma o tema que fica fora do seu texto, você vai ganhar 40 pontos na competência 2, no máximo 80 na competência 3 e 40 pontos no máximo na competência 5. Acaba com o seu texto. E assim, textos dignos de nota 1000, que por conta da tangência vão ficar, sei lá, com 500 pontos. Então, isso é muito sério, tá? Você vai falar da democratização do acesso ao cinema no Brasil? Você colocou uma palavra que retome a ideia de democratização, de acesso, de cinema e de Brasil? Faça esse caça-palavras. Por que eu sugiro que esse caça-palavras seja feito na introdução? Porque você garante que o seu início de texto, né, já está nos trilhos. Você não fica atrasando a abordagem completa do seu tema, tá? Você já começa bem, tá bom? Terceira parte da competência 2. Aí é o repertório. Repertório é o que há de mais caracteristicamente Enem que a gente tem. Ele quer necessariamente, obrigatoriamente, que você que está escrevendo a redação busque em outras áreas do conhecimento informações, conhecimentos, fatos que ajude você a desenvolver aquele tema. Então, você tem que falar o que você quer falar a partir de uma outra área do conhecimento. Sim? Então, você vai na área jurídica, você vai buscar a Constituição, por exemplo. Na área do cinema, que é a área das artes, vale, é uma área legitimada. Filosofia, sociologia, literatura, música, tá? Geografia, história, tudo isso são áreas do conhecimento muito usadas e muito produtivas no texto dissertativo argumentativo. Só que, assim, quando você busca o conhecimento que está numa área, né, um repertório que está numa área do conhecimento, você garante que ele é legitimado. Mas ele tem de ser legitimado, ele tem que ser pertinente também. O que é pertinente? Você consegue vincular a ideia desse repertório a alguma palavra-chave do tema? Sei lá, cinema ou democratização, né? Que são as duas grandes palavras. Democratização e cinema. Eu tenho um repertório que fala sobre a arte, né? A arte, cinema é arte, então, beleza, então é pertinente. A Constituição Federal, diz que nós somos todos iguais, então, democratização, tá valendo, entendem? Então, não é escolher, ou mesmo pior ainda, tá? É memorizar um repertório e usar para todo o texto. Não, jovens. Vocês precisam ter um repertório vasto, tá? Que provenha dos seus estudos mesmo e que você consiga acionar com pertinência. Nossa, tem tudo a ver falar desse repertório nesse tema, porque está muito próxima a relação, é pertinente, é coerente. Então, legitimado, pertinente, e o terceiro elemento do repertório, produtivo. Então,
Geralmente, a construção de um parágrafo de desenvolvimento é tópico frasal, depois o repertório, e aí tem um terceiro período. Esse terceiro período, gente, é o momento que você explica, que você vincula, tá? O repertório com o seu argumento e une com a tese. Então, se você tem um argumento que sustenta a sua tese, para desenvolver esse argumento, você vai chamar uma voz externa, que é esse repertório. Então, você vai ter que apresentá-la no seu texto. Só que falta mostrar por que esse repertório é um bom repertório para desenvolver um argumento que defende a tese que defende. Então, é o período mais importante do parágrafo de argumentação, gente. É o período que você relaciona tudo. E aí é você mesmo que tem que fazer isso, tá? Eu tenho alunos que têm um problema sério de chamar o repertório, ficar falando do repertório, falando, mas não explicar por que esse repertório serve para sustentar, né, para desenvolver o argumento e sustentar a tese. Quando você faz isso, aí ele é produtivo. Se é produtivo, legitimado, pertinente, produtivo, você já tem nota máxima na competência 2, tá? Lembrando, basta um repertório legitimado, pertinente e produtivo, desde que a sua estrutura textual seja completa e a abordagem do tema também seja completa. Basta um só para você alcançar a nota máxima. Mas a gente pede que vocês coloquem 2, pelo menos. Por quê? Porque vai que, né? A gente não acha que foi produtivo em um e não foi por algum motivo. Aí você tem um segundo repertório, né? Para segurar a onda, para fazer valer mesmo. Tudo que precisa ter no texto para alcançar a nota máxima na competência 2. Tá bom? Então, competência 2, estrutura textual, abordagem temática e repertório. Checklist feito aí? Sim. Repertório sociocultural estratégico, tá? Vem comigo, competência 3. Essa ainda é uma das competências mais abstratas que a gente tem, tá? Mas, nos 2 anos para cá, no ano passado, na verdade, na correção do ano passado, se deu ênfase nesse projeto de texto estratégico. Sempre existiu, né, a ideia de projeto de texto por trás de um bom texto. O que foi feito o ano passado foi dar mais atenção ao projeto de texto como um caminho para a gente poder matematizar a correção. Então, projeto de texto, né, tem gente que gosta até de antecipar o projeto de texto na introdução, que é antecipar os argumentos que serão trabalhados. Isso já é um projeto de texto, gente. Projeto de texto é eu entender que o candidato sabia onde ele queria chegar, e não que ele foi escrevendo e de boa. Por exemplo, você escolhe uma tese que você apresenta na introdução. Sim? Essa tese será defendida por meio de 2 argumentos. Esses argumentos podem estar antecipados na introdução ou não. Eu até gosto que ele esteja antecipado. Por quê? Porque facilita a correção do seu texto. É didático. É fácil de ver um projeto de texto quando você antecipou os argumentos. Então, no Enem, como vocês viram com pena, ele sempre vai nos dar uma situação problema. Se é um problema, tem algo causando esses problemas. Transformar, então, as causas do problema em argumentos é show de bola. Porque o Enem pede problema. Sim? Então, tese, né? A tese vai ser já as 2 causas para o problema. Você vai pegar a causa 1 e vai argumentar sobre ela, mostrando por que ela é a causa, desenvolvendo ela. Segunda causa se transforma em desenvolvimento 2, em argumento 2. Depois você faz uma proposta de intervenção que sana, né, que intervém nas causas do problema. Quais causas? As que você discutiu.
Imagine que você disse que a tese é A. Depois você esqueceu. Você trabalhou com argumentos que não estão em diálogo com a tese. Ou que você fez uma proposta de intervenção que não resolve o problema que você apresentou, resolve outros, mas não o que você apresentou. Tudo isso é falha no projeto de texto. Projeto de texto é argumentos que sustentam uma tese e proposta de intervenção que agem nas causas do problema. Essa comunicação entre as partes do texto é o que a gente chama de projeto de texto estratégico. Tá? É a primeira parte avaliada na competência 3. Sim? A segunda parte é a autoria, que tem a ver com o modo como você desenvolve tudo que você apresentou no texto. Então, aqui, o que você não pode fazer é trazer uma informação em algum momento do seu texto e deixá-la ali, depois, sabe, esquecida. A gente fala que é uma informação avulsa, é uma ponta solta. Então, não adianta trazer para o texto informações para deixar ali, né, sozinha, para deixar uma ponta solta. Tudo que vai para o seu texto, tudo tem um porquê. Então, se tem um porquê, não vai ficar ponta solta. Por isso que você tem que fazer um projeto de texto, tá? Você tem que programar exatamente o que você vai escrever em cada período do seu texto. Aí você garante a autoria, né, e o bom desenvolvimento das informações. Tendo isso, você alcança a nota máxima. Então, fazer um projeto de texto, ver se as partes do texto dialogam, né, retomam uma a outra, e garantir que não tem nenhuma informação que ficou abandonada. Certo? Competência 4, elemento coesivo, tá? É a coesão. Você tem que usar elemento de coesão no seu texto. Você tem que usar corretamente. E você tem que mostrar repertório, ou seja, não pode repetir. Gente, são só 30 linhas o texto de vocês. É mais do que possível você escrever um texto de 30 linhas e não repetir a conjunção, o elemento de coesão. Ademais, além disso, dessa forma, é só você checar uma tabelinha de coesivo durante a escrita do seu texto para você ir treinando isso. E na hora, você vai ter um repertório inteiro de coesivo para não precisar repetir. Então, para não gerar repetição, porque repetição barra a sua nota 200, você vai colocar no seu checklist, né, fazer uma leitura do texto olhando só os coesivos, tá? Para garantir que você não repetiu, tá bom? Garanta que pelo menos 2 parágrafos do seu texto começam por coesivos. E eu já vou sugerir o segundo parágrafo e o último, tá? Então, terceiro parágrafo tem que ter coesivo para iniciar, e o conclusivo, né, vai ter um elemento de coesão que indica a conclusão. Geralmente, o portanto é mais do que suficiente, né? Portanto, vírgula, aí você coloca já a proposta de intervenção. Mas no terceiro parágrafo, para ligar um parágrafo de argumentação ao outro, tem de ter elementos de coesão também, tá? Porque tem que ter coesivo em 2 momentos, que é o que a gente chama de interparágrafos, tá? Que liga os parágrafos em 2 momentos. E coesivo intraparágrafo, que é ligando período, já dentro do parágrafo, entre períodos, eu tenho de ter pelo menos um coesivo intraparágrafo por parágrafo. Sugiro que você sempre use. Toda vez que você for ligar um período ao outro, você use. Essa é a minha sugestão, tá? Mas, se acontecer de um período ficar iniciado sem coesivo, tudo bem, tá? Você tem chances de ter a nota máxima, desde que você tenha pelo menos um por parágrafo, ou seja, um dentro do parágrafo relacionando períodos, tá bom? Também é bem matemática essa correção. E outra correção super matemática, né, é a competência 5. Eu nem avalio a qualidade do que você está falando, o que você está falando, entendeu? A competência 5, eu só vou contar se existe uma ação, que é algum agente social que vai
executar uma ação, tá? Então, agente, ação. Ação é o que fazer para melhorar a situação, né? Para solucionar o problema. Isso é ação. O que fazer? O agente é quem vai fazer isso. Não basta dizer o que fazer e quem, é preciso me dizer o como colocar em prática a ação. Como executar essa ação? Tem que responder isso. Qual a finalidade da sua ação? É o efeito que você quer criar. Gente, uma ação ela pode ter vários efeitos. Você quer qual efeito? Se a gente só age para gerar um efeito. Qual a finalidade da sua ação? E o detalhamento. O detalhamento é uma informação adicional sobre um dos elementos anteriores. Eu gosto muito de detalhar o agente. Eu coloco a função do agente, né? Por que o governo que deve fazer tal coisa? Porque a ele cabe a função de cuidar do bem-estar social, né? Ou quando eu falo área da saúde, né? Porque ele cabe zelar pela saúde pública. Gosto muito de detalhar o agente indicando a ação dele, a função dele, na verdade. E também acho que o detalhamento fica muito tranquilo de ser feito quando você faz o detalhamento do efeito. Que me dar o efeito de um efeito. Então, uma ação vai gerar um efeito. E esse efeito gera, por consequência, outro efeito. A gente chama de efeito do efeito, detalhamento. Assim, você tem 5 elementos, você tem uma proposta de intervenção completa com 200 pontos. Ah, então eu posso colocar qualquer coisa? Calma. Se você colocar qualquer coisa e esse qualquer coisa for completo, você tem 200 pontos na competência 5. Só que você perde ponto na competência 3 com esse qualquer coisa, tá? Porque esse qualquer coisa não vai ser pertinente no projeto de texto estratégico. A qualidade das informações que você apresenta são avaliadas, né? É avaliada a qualidade na sua competência 3. Então, não adianta gabaritar a 200 e dar motivos para ser penalizado na competência 3. Então, na hora de pensar uma proposta de intervenção, pense em algo que você realmente acha que poderia ser executado, que poderia ser posto em prática. Evitem gerúndio na proposta de intervenção. Por quê? Porque fica ambíguo. Quando você introduz um desses elementos por gerúndio, eu posso ficar assim agora, isso é agente, isso é efeito, isso é modo ou meio. Se ficar ambíguo, pessoal, o corretor não vai te dar os 200 pontos, tá? Então, eu penalizo muito, 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 muito vocês no cursinho, muito, quando eu leio e eu fico na dúvida. Tipo, vocês até brigam comigo, alguns. Mas eu li, fiquei na dúvida, eu gostaria que você reescrevesse, né, para deixar didático. Então, o avaliador vai ler teu texto uma vez, gente. Então, o avaliador não vai ler seu texto 2 vezes, não adianta, ele não vai ler 2 vezes. Ele vai ler uma vez só. Tem avaliador que demora segundos lendo um texto, gente. Tá? Começar a introdução? Não, Ana Júlia. A introdução e o segundo parágrafo, gente, é absolutamente dispensável elementos de coesão para iniciar o parágrafo. Você começa começando, de verdade. Eu gosto muito de começar por repertório fílmico, né? Ou pela Constituição. Eu, se fosse prestar o Enem, meu texto começaria pela Constituição Federal, ou começaria falando de algum filme, fato, assim, ou obra literária. Fato, assim, gente, fato, fato, fato. Que seriam retomados no desenvolvimento. Gosto muito, tá? Quando a gente começa um texto por repertório, é difícil dar produtividade para esse repertório na introdução, porque a introdução não é um parágrafo argumentativo. Tá, gente? A introdução é um parágrafo expositivo. E a produtividade tem a ver com argumentação. Então, eu acho que usar na introdução para introduzir, né, já começar bacana.
depois resgata, retoma, faz uma referência a esse repertório que abriu o texto, né? Na hora de argumentar, eu acho sensacional, tá? Acho que aí você mostra a produtividade. No caso, a utilização do gerúndio no desenvolvimento, o gerúndio não causa ambiguidade no desenvolvimento quanto na intervenção. Porque começar assim, promovendo rodas de conversa, não é um bom exemplo isso que eu estou dando, mas esse gerúndio, no caso, promovendo, tanto pode ser o efeito que se quer gerar pela ação, quanto pode ser um modo ou meio de execução. Quer dizer, eu vou fazer isso como? Promovendo tal coisa. Ou eu vou fazer isso para que gere aquilo, né? Promovendo assim tal coisa. Então, gerúndio na conclusão é absolutamente fator de ambiguidade. Na dúvida, o cara não vai contabilizar aquele elemento, tá bom? Agora, no desenvolvimento, não. Mas a gente não pode usar muito gerúndio, porque a gente não pode repetir mecanismos de coesão, né? E o gerúndio acaba sendo uma carta na manga, né? Se eu colocar gerúndio em tudo, João, beleza, meu texto vai. Só que fica pesado, fica vicioso, fica como é que é? Gerundismo, vira o gerundismo, que é um vício de linguagem que a gente tem de evitar. A mesma coisa para você usar o quê? O quê, gente? Teve dificuldade de gerar coesão no texto? Nossa, usa o quê? Só que você vai ficar com queísmo, que é um defeito textual muito grande, e você vai ser penalizado. Então, gerúndio, não posso usar. Não, pode usar. Tá? Olha para o teu texto se você não está abusando. E depois que você usa a primeira vez e a coisa flui, você vai sempre usar. Isso é um problema. Tá bom? Então, olha com carinho para o seu texto. Tá? No desenvolvimento, pode usar, de boa. Não percebo ambiguidade nesse caso, como percebo na conclusão, tá? Mas use pouquinho, tá bom? Gente, quero dúvidas. A grade fica claro para vocês, porque é ela que nos diz o que eu tenho que fazer. Sim. Eu ainda recebo textos em que as pessoas não usam repertório. Entende a minha preocupação? Putz, é Enem, não vai usar repertório? Nossa. Sim, né? A gente sabe que sem repertório fica bem baixa a sua nota, tá? Então precisa usar. O resto é comum em todo o texto, mas o repertório é muito Enem, tá? Porque é obrigatório, porque é fator que vai te dar nota mais alta na competência 2 e vai te dar uma competência 3 também bacanuda. Tá, Marina, repertório é informação que você extrai de alguma área do conhecimento. O que são áreas do conhecimento? Todas as que vocês estudam, todas as disciplinas que vocês estudam são áreas do conhecimento, tá? Mas a gente vai incluir outras, área do cinema, das artes, da música, tá? Isso tudo é área do conhecimento. Então, você tem que buscar informações nessas áreas do conhecimento. Então, você tem que citar um filósofo, um sociólogo, você tem que pegar um momento histórico, por exemplo, eu vou falar da vacinação, nossa, eu vou buscar lá na história a revolta da vacina. E vou usar a revolta da vacina para me ajudar a desenvolver esse argumento que eu estou falando aqui. Sim? E aí tem que ser legitimado. Para ser legitimado, tem de se referir a uma área do conhecimento. Tem de ser pertinente, porque, por exemplo, se o tema for cultura do cancelamento e eu quiser citar revolta da vacina, qualquer pertinência? Não tem, tá? Então, tem que ser pertinente, tem que ser um repertório que tenha tudo a ver com a discussão que você está fazendo. Sim. E depois, produtivo, que é desenvolver mesmo, mais ou menos assim, ó, me explica por que esse repertório serve para desenvolver esse argumento. Quando você responde essa pergunta, você está garantindo
que você usou o repertório com produtividade, tá? O repertório tem que ser explicado detalhadamente em áreas do conhecimento, como a filosofia, não? É sempre legal quando você fala, né? Principalmente as mais desconhecidas, né? Segundo o filósofo, e aí você cita, né? Segundo o historiador Leandro Carnal, segundo o médico Drauzio Varela, sim. Na literatura, a obra, né? O livro tal, tá? No filme tal, o filme já retoma a área do conhecimento. Sim, então, tem conceitos, principalmente quando é já geografia. Gentrificação é um conceito da geografia. Então, é muito legal quando você apresenta assim, né? É possível dar respaldo a essa ideia usando o conceito geográfico de gentrificação, ou usando dos conhecimentos em geografia a partir do conceito de gentrificação. Ou, na geografia, o conceito de gentrificação ajuda a entender tal procedimento. Sempre, né, pensar a palavrinha-chave, a palavrinha que retoma a área do conhecimento, tá? Agora, no livro, já tem aí a palavra livro, já retoma. Então, é sempre importante, tá bom? Era isso que você perguntou, Lucas? E, Bruna, posso usar o repertório para fechar a conclusão? Desde que você esteja usando um repertório já citado. Se você apresentar um repertório do nada só para fechar, ele vai ficar avulso, vai te dar problemas no projeto de texto, vai ficar um horror. Então, é muito comum, inclusive, você abrir o seu texto com o repertório e fechar com esse mesmo repertório. Então, ou retomar um repertório do desenvolvimento para fechar. Aí, sucesso. Tá? Aí ficava até bem legal. Lucas, é isso? Você apresenta o conceito, por exemplo. Gentrificação é isso. Ponto. Isso é um período inteiro no qual você vai apresentar o conceito de gentrificação para quem não sabe o que é gentrificação. Então, no momento que você fez um período em que você diz que gentrificação é isso, 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 ponto. O período seguinte né? A partir disso, é possível entender como funciona tal situação na sociedade, tendo em vista que, na realidade, acontece a gentrificação, que é o motivo de tal problema. Então, você vai fazer a apresentação por conceito mesmo, você descreve o conceito. Você usa um período do seu parágrafo só para dizer o que é a gentrificação. Assim, quem não sabe o que é gentrificação, vai saber e vai conseguir acompanhar o seu raciocínio. Porque a gente tem que entender que o nosso leitor é leigo, não sabe nada, tá? Que o seu texto tem que ser lido e entendido por qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. Então, apresenta o conceito, né? E aí você descreve mesmo, faz uma exposição do que é gentrificação. Ponto. No período seguinte, tá, por que gentrificação ajuda você a desenvolver esse argumento? Né? Aí você relaciona a gentrificação com o seu argumento. Sim? Show de bola. Gente, à noite eu volto, às 9 horas. Eu vou mostrar tudo isso que eu falei num texto nota 1000 que a gente selecionou, tá? Nessa revisão, não, tá? A gente está preparando uma videoaula, né? Que a revisão ela não para aqui, né, gente? Essa é só a semana de revisão online. Mas a gente está preparando várias videoaulas, exatamente como a gente está fazendo aqui, mas vai ser gravada, tá? Sobre isso aí que você está falando, tá? João Lucas, a grade de correção da Unesp, que é a VUNESP, ela é uma grade ABC, 3 partes, tá? E cada uma dessas partes tem um peso. Parte A vale 3 pontos, parte B vale 4, parte C vale 4 também. Ou seja, para quem avalia o seu texto, ele vai valer 11 pontos.
Sim. Acho que sim, Mariana. Acho que sim, pelo meu cronograma tá? Vai ser disponibilizado em breve FAMERP. FAMERP é banca VUNESP, aí o João Lucas já vai ter uma resposta para essa pergunta, tá bom? Pode, tá? Mas não deixa para mandar na última hora, gente, porque eu tenho certeza que vai chover texto, tá? Então, se eu fosse você, eu mandaria na primeira semana. Não deixa para mandar na segunda, tá? Porque senão corre o risco de não dar tempo. Gente, redação é uma coisa assim. Por mais que eu queira passar o dia inteiro corrigindo, chega uma hora que eu leio e já não. Entendeu? E aí não me interessa corrigir texto assim, né? Eu preciso corrigir, ter consciência do que eu tô lendo para dar uma nota verídica. Então, não é que a gente não queira corrigir 500 textos na semana, a gente quer, a gente não dá conta, tá bom? Então, a dica que eu dou é envia na primeira semana de janeiro, tá? Para garantir. Se deixar para enviar na segunda e última, aí corre-se o risco de não rolar. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Boa revisão. Valeu, Giovana. Beijo, beijo. Ah, William, eu vou chorar. Tô tão cansada. Obrigada. Beijo, eu volto à noite.